igual a gente fala entre nós, né? Porque às vezes a gente vê uma luta que é da igreja, de todos nós aqui nos estar reunindo para tá fazendo, né, a vontade de algo em todos os aspectos. Uma dessas é o que? Pagar o preço. A igreja paga um preço. E a gente sabe essa necessidade, né, amados irmãos? A gente sabe essa necessidade hoje que a gente está tendo de, depois da mensagem de quarta-feira do papai, a continuidade ali da ministração do irmão Shaul. E a gente vai vendo, irmãos, como que sabemos que Ial, né, ele está querendo o quê? Ele está querendo colher, né, ali aqueles figos, mas figos muito bons, mas muito bons. E esses figos muito bons, irmãos, é o que nos leva todos os dias a pensar que qual figo eu estou sendo, quais figos eu estou sendo, né? Porque é uma cobrança para a igreja, uma postura para a igreja, porque eu vejo isso quando não tem como não se remeter lá atrás, quando a gente pega e aula ali já separando dentro daqueles homens, os melhores guerreiros, aqueles que desciam a água com Gideão, daqueles que estavam ali, né, atravessando o deserto, andando ao deserto ali, e também sendo separado também ali daqueles que guardavam a fé, aqueles que criam e aqueles que não criam, aqueles que murmuravam. E assim a gente vai vendo que tem que chegar aqui na frente, porque as coisas elas têm o quê? Tendência a se repetir. Por isso que Eclesiastes 9 fala, né, que não há nada de novo debaixo do sol. E a gente vê a importância disso. Por isso, Paulo Paulo fala como alegoria. Quando ele fala como alegoria, como algo representativo. Pegando um cenário lá, trazendo para os dias nossos e falando assim como esse tempo, assim foi como aconteceu lá, será na frente. Falando pelo Espírito. Então, hoje a gente entende, a gente, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade do nosso crescimento. Isso é muito importante, né? E a gente vai falar um pouco dentro da palavra, a gente vai conversar e entrar nesses pontos e alguns pontos também dentro do anátema, para os irmãos também ver porque dentro de um ponto e outro, você vê que o que papai falou na quarta-feira, quando a gente vê ali da figueira, né? A gente entender que a figueira é quem ali, irmã Angélica? Figueira no meio da vinha? Isso, no meio da vinha. Filadélfia, são os israelitas, somos nós. Então nós somos a figueira no meio de quem? No meio da vinha, né? No meio das igrejas. Então é separado, está junto ali, mas a qual está sendo separada para Ial. E vocês vão ver pontos assim importantíssimos que eu falo assim para os irmãos, que quando a gente pega no anátoma, que você vai ver que num ponto e outro você vê a diferença, que você fala assim, poxa, vamos falar dentro da palavra, para a gente ver alguns pontos que é muito importante para os irmãos, e a gente entender por que Ial está querendo esses frutos bons, muitos bons. Por isso está sendo separado das primícias daqueles que são primícias, né? Porque sabemos que as primícias são quem? São 144 mil. E as primícias das primícias? Sabemos que quem? Somos nós, que estamos sendo separados, né? Queremos ser que seja nós, né? Lutamos, corremos para que sejamos nós. Assim seja, amados irmãos. Vamos estar em volta. Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai, te agradecemos mais uma vez, ó Pai. Somos gratos a Ti, porque até que Tu temos dado alimento cotidiano, ó Pai, a qual é um alimento que tem feito a Tua igreja crescer, e sabemos como a necessidade da Tua igreja está crescendo, ó Pai, e sabemos que a Tua igreja crescerá através da Tua palavra, ó Pai, que é transmitida através do Teu anjo, aquele que foi colocado, ó Pai, para
trazer a boa palavra. Sabemos que é uma palavra a qual é uma palavra nova, a qual esse mundo não conhece, mas conhecerá, ó Pai. Sabemos que é uma palavra, ó Pai, que necessitamos dela, ó Pai. E essa palavra que alimenta a nossa fé. Somos gratos, ó Pai. Sou grato a toda a igreja, ó Pai. Somos gratos por nosso papai, a qual tu colocaste na frente para conduzir o teu povo, esse pequeno povo, ó Pai. Somos gratos por cada um dos irmãos. Sou grato pelos irmãos anciãos, pelo irmão Marco, pela vida do irmão Shaul. Sou grato, ó papai, pela vida do irmão Bruno, que são irmãos que estão à frente desse trabalho para também conduzir o teu povo, ó papai. Sabemos que tu separaste anciãos no meio da igreja, Pai, para que ajudar, assim como Marcha separou aqueles homens ali para conduzir a causa daquele povo. Assim também tu escolhestes a nós, ó Pai, para ajudar na tua igreja, ó Pai, nas causas menores. Papai, sou grato, ó Pai, que nós continuamos crescendo em graça, em estatura, em conhecimento na tua palavra, para podermos alcançar o pleno conhecimento do Filho do Homem, daquele a qual tu colocaste no nosso meio, ó papai. Somos gratos. Abençoe este lugar, que este lugar continue sendo, ó Pai, bênção, um lugar consagrado, e que nós possamos, toda vez que adentramos aqui, papai, entendemos que é um lugar que tu, ó Pai, como diz a tua palavra, que nós possamos agir com amor e com temor, porque sabemos que estamos na tua casa, ó Pai, assim como no céu, celestialmente, ó papai, fomos ali, importantes, a qual fomos temorosos as ordens que tu nos passaste, ó Pai, a qual obedecemos tudo aquilo que tu colocaste para teus filhos fazer. Aqui também esperamos fazer as mesmas coisas, ó Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Pode assentar, amados irmãos. Amados irmãos, paz de Papai Yahshua, toda a igreja. Hoje, a data de hoje é dia 19, de maio de 2023. E sabemos a importância, irmãos, como eu tenho falado aqui para os amados irmãos, do nosso crescimento. E a importância que quando a gente vai pegando os estudos gradativamente, o que papai tem falado sobre trabalhar, o que tem falado sobre a fé, e hoje a gente vai compreendendo por que a necessidade de a gente estar crescendo, por que a necessidade de nós estamos nos aperfeiçoando para a gente chegar no pleno conhecimento do Filho de Yahweh, a qual está no nosso meio. Por que, irmãos, essa necessidade? Igual eu tinha falado com os irmãos aqui na terça-feira. Porque ele carrega o temor. E quando a gente entende que ele carrega o temor a Yahweh, quando a gente entende que ele carrega o temor a Yahweh, e nós procuramos, estamos crescendo para alcançar o pleno conhecimento do Filho, a gente entende a estatura desse amor, desse temor. Porque quando você teme Yahweh, você teme a palavra de Yahweh. E ele é a palavra de Yahweh nessa terra, a qual nós recebemos. E é por causa dessa palavra que cada um dos irmãos estão aqui. É exatamente por causa dessa palavra que cada um dos irmãos estão aqui. Porque foi essa palavra que ela me moveu. Foi essa palavra que moveu cada um dos irmãos. E gera no coração dos irmãos temor pela palavra de Yahweh. Mas como é que essa palavra de Yahweh ela moveu esse temor no coração de cada um dos irmãos? É que se cumpre a palavra de Daniel 12, que no tempo do fim, os esclarecidos o quê?
compreenderão. E na medida que você está compreendendo, você está alcançando o pleno conhecimento dele. Isso que é gratificante. Isso que é maravilhoso. Porque aí você vai compreendendo a necessidade, a cobrança de falar para a igreja, quando o papai fala que a igreja ela vai ser o quê? Cortada, porque ela vai produzir. Ela está produzindo, ela tem que produzir. Porque Lucas 8, quando a gente fala que o homem saiu a semear a boa semente. Qual homem, irmão Jânio? Ou irmão Bento, que saiu a semear a boa semente? Micael. Saiu a semear a boa semente. Que semente é essa, irmão Bento? Micael se acertou. Ele saiu a semear o quê? A palavra. E essa palavra no tempo do fim, ela cai na onde? Numa terra o quê? Numa terra fértil. Gratidão. Isso aí, irmão Jânio. Irmão Bento. Então, quando a gente pega que a palavra, ela caiu numa terra fértil. E se ela cai numa terra fértil, porque essa terra, ela produz. Essa terra, ela produz. E por isso que cada um dos amados irmãos, nós chegamos no tempo onde que nós temos que estar produzindo. Temos que produzir. Isso que é grandioso, irmãos, porque sabemos o quê? Que essa palavra, ela o quê? Ela nos alimenta. E ela faz o quê? Ela faz nos produzir fruto pela perseverança. Ela faz nos produzir fruto pela perseverança. Vamos ler aquela passagem em Gálatas, Gálatas 4, que fala o fruto do Espírito. 5. Gálatas 5. Gálatas 5. 22. Gálatas 5:22. 5:22. Gálatas 5:22. Fala assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, Filadélfia, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autonomia. Não sei a tradução. Autodomínio, no caso, que é o controle, né? No caso. Contra essas coisas não existe lei. Mostrando tudo esse fruto aqui, ele está sobre a pessoa. E como nós estamos crescendo, aprendemos a ter todo esse fruto, a qual ele passa para a igreja. Adquirimos esse fruto. Mansidão, domínio próprio, temperança, bondade. Aí vai falando. Vamos mais acima, quando fala sobre a carne. Vamos aqui no 16. Gálatas 5:16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo e não satisfareis os desejos da... Então está mostrando aqui, conduzir pelo Espírito. Aí a gente lembra aquele que está conduzindo a igreja. Conduzir pelo Espírito. E não satisfazer o desejo da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias do Espírito. No caso, vontades contrárias do Espírito. E o Espírito contrário da carne. Ele se opõe reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis, mas se vós deixeis guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí fala, ora, as obras da carne são manifestas. Aí fala, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódios, rixas, ciúmes, iras, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Yahweh. Aqui a gente vê a condição contrária do Espírito. E essas manifestações, elas estão aí fora. A qual, quando a gente pega essas manifestações contrárias, a qual o Espírito ele ensina completamente diferente, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. E quando você vê aqui falando da idolatria, dissensão, esse espírito a qual opera aí fora, que conduz esse mundo a viver uma forma contrária do que o Espírito ensina. Completamente contrária. Aí você lembra de divisão, você lembra de Emanuel, que colocava divisão entre os irmãos. Idolatria. Aí você lembra, você remete a quem? Hoje se você lê, você vê hoje o ancião ali da igreja Babilônia, a qual hoje faz o falso profeta, a grande prostituta ali, a grande Babilônia, se estão fazendo com que todas as nações, né, se prostituam. Então, quando a gente vê essas condições, irmãos, tudo contrário do que o Espírito está ensinando. Tudo contrário do que o Espírito ensina. E quando falam o fruto do Espírito, aí você vê que você vai cultivando, você vai trabalhando, você vai operando esse fruto dentro de você, você vai gradativamente crescendo, entendendo. Por quê? Porque quando eu falo assim para os irmãos, a gente tinha comentado, ele foi experimentado desde tempos antigos. Em todas as coisas, desde sua mocidade, da sua juventude, ele foi o quê? Ele foi aprovado por Yahweh. Ele foi colocado em pequenas condições para o quê? Crescendo. Por quê? Porque Yahweh colocou ele nas condições poucas primeiras, nas pequenas coisas, para depois ele o quê? Herdar todas elas. Diferentemente de Satanás de Lúcifer, que foi colocado numa grande condição e depois se exaltou. Por isso que nós lemos em Provérbios 15, que fala, é melhor o pouco com temor a Yahweh, de que um grande tesouro com exaltação, com sobressaltos. É a condição de quem? Aquele que foi colocado na condição de pouco, mas é aquele que foi colocado na condição de muito. O que foi colocado na condição de pouco, ele o quê? Ele foi administrando as pequenas coisas. Para ser dado as grandes coisas, ele sabia o quê? Administrar. Já administrava as coisas pequenas. Quando chegasse às grandes, já estava a condição de quê? Já estava lapidado. Foi o quê? Foi se colocando na condição de amadurecimento. E assim também é colocado para a igreja, irmãos. Cada um de nós aqui é colocado nas funções. A igreja tem o quê? Funções. A igreja tem funções. Cada um dos irmãos aqui trabalha nesse corpo. Se não trabalhar, pode ter certeza que é cortado. Mas todo mundo aqui acredita que trabalha. Todo mundo tem uma função na casa de Yahweh, na igreja de Yahweh. Todos têm uma função. E por trabalhar, Yahweh vai o quê? Vai colocando as pequenas coisas. Aí vai sendo dando mais. Igual o próprio irmão Shaul já falou. Eu fui colocado na coisinha pequena, fui fazendo aqui. Papai sabe que eu tenho condição de ser um dia ancião. Mas se você querer, se você perseverar, você pode alcançar. Então foi a perseverança, foi conquistada pelo esforço. Assim como muitos irmãos aqui foram começando a entrar nos grupos, deixando uma mensagem, outra ali. E de repente foi crescendo, foi se destacando no meio do exército. Então tá o quê? Tá plantando e tá o quê? Dando fruto
pela perseverança, segundo a ordem dada. E aí a gente recebe uma ordem de algo que vem através do mensageiro. É um exército, a qual tem seu general. Isso é muito grandioso, irmãos. A gente está crescendo gradativamente quando a gente fala sobre uma palavra que caiu em uma terra fértil. E essa terra ela produz frutos. Porque é grandioso a gente entender que Yahweh quer esses frutos para ele. Porque ela está produzindo. E Yahweh quer arrancar, tirar esse fruto da terra. Porque ele quer o quê? São frutos bons para o quê? Para consumo. Ele vai comer desse fruto, igual o papai falou. Porque é um fruto que ele separou para ele. Figos bons, muito bons. Quando a gente pega a condição, quando a gente pega e fala assim, ele não ia voltar a beber da o quê? Dessa vinha, né? Porque ela o quê? Porque até o tempo que essa vinha ela fosse o quê? Ela voltasse de novo para aquele que era a condição do esposo, daquele que ia cuidar, arrancar de novo daquela que tinha tomado conta, tomado posse, quem? Jezabel e Acabe, que é a representação de quem, irmão Murilo? Jezabel e Acabe, que tomou a vinha de Nabote, representação de quem? E quem? Jezabel e Acabe, tomou a vinha de Nabote. Quem é a representação de Jezabel e quem é a representação de Acabe? Tomou a vinha. Irmão Isalino. Babilônia é o antimachia e Satanás. Irmãos, irmão Jonathan. Jezabel é a representação da Babilônia, Acabe é a representação de Emanuel, antimachia. Exatamente isso, irmãos. Emanuel junto ali com Jezabel, Babilônia. Eles tomaram a vinha, mostrando, estava sob o domínio deles mais o tempo do fim. A gente mostra que Ial está voltando a beber dessa vinha, que é a igreja está separado, mas dentro dessa igreja ela também é a figueira, que é Isial, mostrando a condição que essa figueira plantada no meio da vinha, nós temos o quê? Nós temos Filadélfia, que é essa figueira plantada, mostrando no meio da vinha. E ela está sendo separada por quê? Porque no final a gente agora entende que ela beber também é comer. Está tirando, está separando para ele. E quando a gente vê essa condição, o irmão Isalino, a gente vê porque eles tomaram posse dessa vinha. A igreja. E quando a gente vê que a gente pega ali que Jezabel e Acabe, que é a representação do antimachia, e no caso de falso profeta ali de Babilônia, a gente vê a condição deles, que tomaram, e a gente vê que o quê? Que Nabote, né? Ali no caso foi tomado, que foi o quê? Tramaram contra ele. E aí a gente vê que no final, hoje, a gente vê essa vinha, que também a gente entende hoje a condição da figueira. Voltarei a tomar. Mas hoje a gente entende dentro da palavra, a gente vai abrir. Está na onde, irmão Marcos? Está em Jeremias, Emial 24. Vamos abrir lá, irmão. Página 1408. 1408. Emial 24.
24:1, página 1408. Fala assim, ó. Ial me fez ver 2 cestos de figo, colocado diante do templo de Ial. Foi depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, desterrou de Al-Shalã, Jaconias, filho de Joaquim, rei de Ialda, os príncipes de Ialda, bem como os ferreiros e os serralheiros, e os levou para Babilônia. Um cesto tinha ótimos figos. Como os figos das primeiras sazão, isso. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. E disse-me Ial, que vês, Irmial? E eu disse, figos bons, os bons são muitos bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos. Então a palavra de Ial me foi dirigida nos seguintes termos. Assim disse Ial. O Ial diz Ial. Como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Ialda, mostrando a condição de Salmos, né? 127, os exilados, 137, os exilados de Ial. Como a estes figos bons, assim olharei com bondade os exilados de Ialda, que mandei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei meus olhos sobre eles para o bem, e os farei retornar esta terra. Reconstituí-los-ei e não os demolirei. Plantá-lo-eis e não os arrancareis. Dar-lhe-eis um coração para que me conheça, que eu sou Ial. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Ial, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Mas com os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim trarei a Sedecias, rei de Ialda, os seus príncipes e o resto de Al-Shalã. Então tem aqui. Então quando a gente pega essa condição, irmãos, a gente vê uma condição seguinte, que Ial, ele está colocando uma condição onde que esses frutos, esses figos bons, muitos bons, ele vai ter para ele vai separar para ele. Por isso que as primícias das primícias estão sendo entregues a Ial. Mas eles são o quê? Figos bons, mas muito bons. Mas desses figos, pode falar, pode, mas desses figos, sairão figos também estragados. E uma pergunta meio difícil, que eu acredito que os irmãos têm estudado. Figos estragados, irmã Liriamar. O que você entende desses figos estragados? São os que não estão preparados para o Pai. Figos estragados, porque estão separando bons, muitos bons. E aqui, ó, quando você pega aqui no finalzinho aqui, fala aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, para você ver, que aí já vai começando a entender e fazer as conexões dos textos.
Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam. Dar-lhe-ei um coração para que me conheçam. Que sou Iau. Espera aí, Iau está dando um coração para que o quê? Conheça ele. Eles serão meu povo. E eu serei o seu Iau, porque eles retornarão a mim com todo o quê? Com todo o coração. Aí volta tudo aquilo que nós estávamos conversando desde as ministrações passadas até chegar aqui. Que nós estamos alcançando o pleno conhecimento do Filho de Iau. E chegando à maturidade de alcançar o temor. Você alcançando o temor, você alcança também a Iau por isso. Por quê? Porque ele é a arte do temor, porque o princípio da sabedoria é o temor a Iau. O princípio da sabedoria é o temor a Iau. Eles voltarão com o quê? Com todo o coração. O que é com todo o seu coração? Aí qual que é o primeiro mandamento? Amar a Iau sobre o quê? Amar a Iau sobre todas as coisas. Eles voltarão com todo o coração. Todo o coração. Mostrando, alcançando a condição do temor a Iau. Eles alcançaram a condição do temor. Aí nós lemos Gálatas. Por que foi necessário a gente estar lendo Gálatas? Porque aí você vai ver o fruto do Espírito. Quem é o fruto do Espírito, irmão Márcio? Isso. Já estava falando. O Espírito. Quem é o fruto do Espírito? Quem é o fruto do Espírito é o Espírito. E quem é o Espírito? Hoje, nosso meio. Micael. Aprendendo com ele. Mansidão, domínio próprio, temperança. Você vai construindo fruto dentro de você para alcançar o temor. Aí nós lemos isso em Efésios o quê? Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4? Tudo isso a gente vai vendo ponto a ponto, irmãos. Para a gente construir os entendimentos. Isso que é maravilhoso. Para a gente entender qual condição que Iau está separando os frutos bons, muito bons. É porque ele quer aqueles, por quê? Porque quando Iau ele pega, tudo isso começa lá em Êxodo 23, 20. Porque quando ele fala, eis que colocarei o meu anjo à tua frente. E ele vai conduzir vocês pelo caminho. Observa a tua voz, porque sobre ele está o meu nome. E não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Então, da parte que ele está colocando, porque sobre ele está o meu nome, e não seja rebelde, é porque nele, Iau quis colocar o nome dele. E é nele que aquele que confia, aí nós já fizemos esse estudo, aquele que confia no quê? Na rocha, não será o quê? Abalado. O que confia na rocha não será abalado. Mas os que não estão confiando na rocha serão pegos. Mas os que estão confiando na rocha, aí lembra de Cânticos 8, que fala aquela amada, aquela que sobe apoiada no seu amado. Quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Lembramos de Apocalipse 12, a mulher apoiada na lua, confiando, colocando a confiança. Tudo aos pontos, para os irmãos entender que esse fruto que você está produzindo, tudo está conectado àquele que porta a palavra do amor, aquele que porta o temor a Iau. E essa arte do temor que vem exatamente, é uma arte da plenitude do amor, do temor a Iau, que está na sexta era, e é compartilhada entre quem? A igreja. E aí entra algo maravilhoso. Por que eu falando que você quer um interesse de um corpo, e aquele que não é dissipado? Porque aí você entende a condição de marcha. Foi tirado do espírito de marcha. E foi compartilhado entre quem? 72. E eles começaram o quê?
profetizar. Eles começaram? Eles começaram? Exatamente isso que eu queria ouvir, irmãos. Eles começaram a profetizar. Então, quando o espírito de marcha foi tirado dele, compartilhado no meio daqueles 72, eles começaram a profetizar. A igreja, quando ela é tirada do espírito e é compartilhada da igreja, ela começa a profetizar, ela começa a trabalhar, ela começa a dar frutos. Por quê? Porque o pai de família, aquele que veio trabalhar a terra, ele tem os seus filhos, eles também trabalham. E certo que ele voltando, por isso que a gente vê a condição que quando aquele homem de nobre origem ele foi investir na realeza para depois voltar, ele vai o quê? Dividir conforme o quê? Aqueles que trabalharam. Aí a gente vê a condição dos que trabalharam. Nós vemos a condição de o mensageiro de Sardes, primeiro São Paulo, mensageiro de Esmirna, depois a gente vê a condição do mensageiro de Sardes, e depois Lúcifer, administrador infiel. 3 condições. Pega 2 condições daqueles que recebem pela condição de que trabalharam, e pega o outro na condição daquele que não trabalhou, na qual guardou. Ele guardou porque estava com tudo nosso, então eu vou trabalhar para quê? Você entendeu como é que só para vocês, né? Quando vocês verem a condição, eu vou trabalhar para quê? Já estou usufruindo disso aqui tudo, não precisa nem trabalhar, não. Então, ele é homem severo. Então, na condição do retorno, ele vai dar conforme aqueles que trabalharam. Pera aí, você trabalhou, pera aí, você vai trabalhar igual a gente sabe que o mensageiro de Sardes vai trabalhar na tribulação, vai dar testemunho. Então, vai trabalhar, vai receber sua paga. O mensageiro de Esmirna vai receber sua paga porque trabalhou. E nós, como filhos, por acaso nós não receberemos? Se nós estamos exatamente com aquele que está trabalhando na terra? Você tem noção, irmãos? É isso. Por isso a cobrança do papai de que fazemos com que a igreja trabalhe. Trabalhe. E é exatamente esse trabalho hoje que cada um tem se dedicado e tem que continuar trabalhando, buscando em tudo o foco nele, fazendo o que realmente ele colocou com a igreja tem que fazer, e você obedecendo a ordem conforme Êxodo fala, palavra em Êxodo, obedecendo a sua voz e não sendo rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, mas antes, fazendo tudo o que ele mandou com temor e ali com obediência, será adversário de seus adversários, inimigo de seus inimigos, adversário de seus adversários, mostrando a condição que se você está com ele, certo, você vai guerrear e você vai ser vitorioso, porque esse vai destronar Satanás, e quem tiver com ele também vai se tornar vencedor. Por isso que fala, serei inimigos dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E é uma condição hoje que a igreja nós temos que entender isso, irmãos, de quem está aí na frente, de quem está conduzindo a igreja, de qual forma maravilhosa que a obra de aula ela tá sendo colocada para cada um de nós fazermos. E aí eu volto, igual eu falei com o irmão Bento, que o semeador, ele saiu a semear boa semente. E fala que o que? Essa boa... o semeador saiu a semear a semente. E essa semente, ela caiu na onde? No tempo, no fim. Ela caiu no que? Numa terra fértil. Se ela cai numa terra fértil, essa terra ela produz. Se essa terra ela produz, é porque é a condição do quê? Daquela figueira, que a gente vai chegar lá, da figueira, que ela vai dar fruto. Por isso que ela é cortada. Ela produz. E é diferente do anátema. Vamos primeiro ler o anátema. Oi, pode. Vamos abrir lá em
Mateus no anátema. Isso é só para fazer comparações, viu, irmãos? Não, a gente não está usando aqui para tirar proveito, só para a gente comparar os textos. 1728. Mateus 21. Mateus 21, 18. Aí que fala aqui, ó, Mateus 21, né? Mateus 21, 18. Aqui o tio já fala aqui, ó, a figueira estéril e seca. A figueira estéril e seca. Fala bem assim, ó. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, lembrando, a figueira é quem, irmã Angélica? Hoje a gente entende que a figueira hoje está na condição de Filadélfia. A figueira hoje somos nós, a igreja, Filadélfia. Somos a figueira plantada no meio da vinha. Aí vocês vão ver. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou. Ó, nada encontrou, senão folhas, e disse à figueira: nunca mais. Fala, nunca mais, ó, pra você ver, ó. Nunca mais produza. Nunca mais produza. Nunca mais produza. E a figueira secou no mesmo instante. Tá bom aqui. Vocês estão entendendo a petulância do anátema? Eles já sabiam dessa condição, quem seria a figueira. Depois nós vamos crescendo e a gente vai entendendo a importância nossa de fazer uma obra nessa terra, irmãos. A figueira que viria, que somos exatamente nós que viria nesse tempo, a obra que fazeríamos, está colocando aqui que ela nunca mais ela produziria frutos. E as mensagens gradativamente, exatamente que papai tem trago é o que? Trabalho. E nós lemos na palavra que a semente ela caiu numa boa terra, uma terra fértil, e ela produz, ela trabalha. Porque ela produz, ela trabalha. Quando nós lemos aqui no anátema, em Mateus, fala o quê? Que ele viu só folhas e fala assim, ela secou e ela nunca mais produza fruto. Aí, a gente lemos que a gente vê que aquele pai de família, a qual ele trabalha, e seus filhos também trabalham. E nós entendemos o quê? Que nós somos, irmão Chalter trouxe, né? Ontem eu estava nos pedaços mais assim importantes, eu separo, e nós desde lá de trás, irmãos, a gente já auxiliava nas coisas menores, porque nós éramos aquelas árvores, a qual auxiliava ali já no Éden. As pequenas coisas, a gente falava ali para o homem, para a mulher, conversava, instruía, porque poderiam comer de todas as árvores. É o quê? Se alimentar. Quando fala comer, tem irmãos, não é comer não, irmãos. É se alimentar da palavra deles. Nossa, lá. Eles poderiam. E na virada do dia, aí sim, Yaush Micael, papai, ele ia lá e instruía com o alimento realmente fortalecido, a qual as instruções devidas. E uma delas, a qual a gente já estudou muito gradativamente, isso para os irmãos não esquecer, porque isso tem que ficar na memória, era a promessa da mulher a ser o quê? Fecundos, porque isso está acontecendo desde lá do céu. Tempos antigos, a qual Iau, quando ele criou
os seres do quinto dia, ele falou, sejam fecundos. A condição do homem, a mesma coisa. Porque, exemplo, a gente tira de Abraão, de uma grande nação. Falou para o homem que ele ia se produzir, né? A toa que fala para o homem Adão também, produzirá. Então, quando a gente vê a condição ali no Éden, a gente vê a condição de que? Da mulher, o homem ali, sendo o quê? Precipitados, deixando de ouvir a voz de Micael ali, na condição que ensinávamos, para estar dando o quê? Ouvido, no caso ali, a serpente. E assim, pularam, quebraram as regras, a qual as coisas de Al têm regras. Quebraram. E por causa disso, hoje a gente vê que nesse mundo a gente tem hoje, no mundo, descendentes da serpente, descendentes de Adão e seres celestiais. Na Terra, 3 tipos: descendentes celestiais, seres celestiais, descendentes de Adão e os híbridos, que são descendentes da serpente. Isso tudo para a gente ver a condição, irmãos, que mas Yahweh não perdeu o controle de nada. Yahweh não perdeu o controle de nada. De nada. Porque quando a gente lemos, né? A gente já foi fazendo estudo gradativamente. Aí a gente pega, né? Eles foram expulsos da terra fértil, do solo fértil, Éden. Foram tirados. Quando o homem ele passa a comer, aí fala assim, homem, por causa de você até produzirá espinhos. O que você entende isso, irmão Murilo? Por causa de você até produzirá espinhos. É uma obscurada, né? Hã? Tá mistério. Não. Irmão, de onde vai saber? Irmão Bento, por causa de você até se tornará espinho. Nós já falamos o que são os espinhos. O que é os espinhos, irmão? As coisas que sufocam. E o que as coisas que sufocam? Quem são esses? Os anátomos, as coisas dessa vida. Irmão Bento. Irmão, vocês têm que realmente estar ruminando constantemente, irmãos. Irmã, pode falar, irmã. Os descendentes de Caim. Exatamente isso. Porque quando fala dos descendentes de Caim, fala assim, até produzirá isso por sua causa, mostrando, por causa da situação, depois que a mulher ela cometeu o pecado, porque o homem ele sendo cabeça, então volta para a mulher. Sendo a condição da parte que a mulher ela carregasse no seu ventre, ali ela carregava 2 sementes, ali sabendo que dentro do ventre dela, da mulher, uma é da descendência de quem? Da serpente, que é Emanuel, da descendência de Emanuel. Quando a terra começou a produzir espinhos, são esses. Esses começaram o quê? Se produzir na terra. Aí fala, lá na frente, quando a gente lê em Gênesis, quando fala de Caim, Gênesis 4, a gente vai ver que lá vai falar o quê? Que a condição de Caim, ele foi o quê? Ele foi banido do solo fértil, é a condição também que ele também não irá comer, que é a mesma condição da serpente, que fala, tu não dará, a terra não dará teu fruto, mostrando tudo que eles fazerem, nada vai dar frutos. Nada vai dar frutos. Tudo que eles fizerem, nada vai dar frutos. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Isso tudo só para me voltar só nessa questão aqui do anátema de Mateus. Aí para vocês entenderem. Os espinhos, irmão Bento, os que sufocam a palavra, não deixa a palavra de Yahweh, que é germinada nos corações, vem esses e querem o que? Sufocar. Por quê? Porque eles estão presos, eles já são voltados exatamente para errar. Eles são voltados para errar, eles não têm reconciliação com Yahweh. Então a tendência desses é o quê? Tudo que é de Yahweh, a palavra de Yahweh que é portada dessa terra, eles o quê? Eles querem sufocar. Eles não deixam crescer. Por isso que Yahweh fala para Adão,
por causa de ti, a terra se tornará espinhos. Mostra essa condição desses espinhos que viriam. Aí por isso que nós lemos em Hebreus 6, que fala no finalzinho, ó, a erva daninha e os espinhos, elas de nada têm sua finalidade, não tem de nada, elas não são úteis para nada, é mostrar, esses aí não tem utilidade, porque eles não são irreconciliáveis com Yahweh, estão rejeitados. O fim desses é lançado ao fogo, os fins desses são lançados ao fogo, mostrando sem condição de arrependimento. Por isso o Paulo foi impedido. Por isso que Shaul Paulo foi impedido, exatamente. Papai trouxe uma ministração maravilhosa, quando a gente vê a condição desses, que quando Shaul Paulo ele foi pregar lá da Ásia, que no Oriente, mostra a condição de que ele foi impedido, porque é apontando lá para Caim no início, que quando Caim ele virou as costas para Yahweh, ele foi tomado para a terra de Nod, ali ao leste, que fica no Oriente, é a condição onde que eles foram povoar. E quando papai trouxe a administração, é a condição que nós entendemos o quê? Que aí a gente vê que Shaul Paulo foi impedido pelo Espírito, porque lá atrás, que era o Espírito que já operava, que já falava, lá na época em Caim, quando já falava, instruía, e Caim não quis ouvir, é a condição que falou assim, porque o Espírito já sabia para onde que ia tomar, aonde que ele ia tomar, qual o caminho que ele ia tomar. E quando aqui vem aqui na frente o Espírito em Shaul Paulo, assim, não, aquele lugar onde que eles habitam, é um lugar onde que não precisa pregar, não haverá conversão lá. Não haverá conversão lá. Mas por que eu estou falando tudo isso? Que quando a gente pega a condição que a terra não produzirá o seu fruto, ali falando para esses, de Caim, descendência, e a gente vê que a figueira, nós entendemos que a figueira hoje é quem? Irmã Angélica? Somos nós, a figueira somos nós. Nós somos essa figueira. Israelitas, nós somos essa figueira. Então, quando a gente vê essa condição nossa, irmãos, somos a figueira, então mostra que quando nós lemos o Anátema de novo, vamos abrir lá de novo. Mateus o quê, meu? Eu separei aqui. Gratidão, amados. Aí fala assim, ó. Pegou esse ponto aqui, muito interessante, que quando fala aqui em Hebreus 6, Hebreus 6, 7, ele faz 2 pontos, né? Ele fala tanto dos descendentes de Caim e fala da terra fértil, que fala assim, ó, pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Yahweh, remetendo a esse de Filadélfia. Esses vão receber a bênção de Yahweh. Aí Sim. Ele já faz um contraponto com Caim, que é aquele que você explicou, que fala assim, ó, mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada, está perto da maldição, acabará sendo queimado. Exatamente essa condição, certíssimo, André. Por isso que fala aqui, ó. Aí nós vamos ver no anátema aqui, ó. Mateus, né, 21, 18, que fala, né? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas, e disse à figueira, nunca mais produzirá fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Olha que audácia. Ela não produzirá frutos, porque na verdade isso aqui é para se remeter exatamente à descendência de quem? De Caim, que é de Emanuel, a qual esses não produzem frutos, porque a gente lê lá atrás, vamos lá em Gênesis 3, Gênesis 4, quer dizer, querendo fazer inversão de papel, entendeu? Exatamente.
Aí fala, né? Gênesis 4. Aqui, ó. Gênesis 4:14. Vê. Hoje tu me banes do solo fértil. Terei que ocultar-me longe da tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar, me matarás. E Al lhe respondeu: quem te matar, Caim será vingado 7 vezes. Não nessa parte, não, é mais em cima. No 9. Vou começar no 9. Aqui, ó. Gênesis 4:9. E Al disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? E Al disse: que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo. Aqui é um segredo, né? Papai já até falou pra gente, né? Que fala aqui, ó. E Al disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardião do meu irmão? E Al disse: que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por justiça. Irmão Magela, o que você entende aqui quando fala assim? Ouço o sangue do teu irmão clamar por justiça. Ele está clamando um pouco. Exato, que é a condição que quando a gente pega ali, ó, ele tinha, né, morrido, e ali já estava na condição, ele já estava esperando a condição de ele receber um corpo, clamando por justiça, porque foi morto. Então ele estava esperando essa condição já de receber um corpo, porque todos que iam morrendo ia para a condição do seio de Abraão. Aí vai. Ouça o sangue do teu irmão clamar por justiça para mim. Agora, no 11, agora és maldito, expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, tá vendo? Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu? Não vai dar produto para eles, não vai dar frutos. Ainda que cultives a terra, não dará mais o teu produto. Então, mostrando, ele estava numa condição que ele não... Isso aí depois papai vai trazer essa ministração, que ele só falou uns pouquinhos, a gente vai pegando os flash, mas a gente vai ver porque ele recebeu a marca, porque ele não foi morto. Depois você vê que ele contou para a gente na 4, mas isso os passos a gente vai entendendo, né? As ministrações gradativamente crescendo. Por isso que a gente vai voltando os textos, porque é assim que Al vai fazendo com a igreja, com o corpo, fazendo que a gente fica reformulado, porque quando a mensagem ela for ampliando, todos nós vamos estar maduros para entender onde estão as conexões. O quanto que a gente falou de trabalho, o quanto que a gente falou do fruto, o quanto que o irmão Marco trouxe da formiga. Hoje a gente entender a condição da formiga. Olha para você ver como que é maravilhoso. Por isso que fala na Bíblia, King James, está até melhor quando a gente vê ali na King James de Provérbios 6, né? Como é que está em Provérbios 6 na King James aí, irmão Jonathan? Provérbios 6, que fala da formiga. Provérbios 6:10. Provérbios 6. Está no 6:6, né? 6:6. Lê pra gente. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Tá vendo? Só aí tá bom. Tá vendo? Fala bem assim, ó. Observa-o. Tá vendo? Já é a conexão que Yaucha 55. Já é a conexão que Yaucha 55 também, ó. Observa. Tá vendo? Quando fala observa, Yaucha 55. Observa-o. Aí que você lembra também de quê? De Sardes. Observa-o e converta. Mostrando, ele tá numa condição que ele acha que ele tá trabalhando. Faz vídeos, faz as coisas que ele está fazendo aí, está trabalhando e estou trabalhando para Ial. Aí nós trouxemos na terça-feira, que é aquela condição que quando lá atrás, quando o Shaul Paulo fala bem assim, ó, eu vejo que vocês são zelosos, vocês pagam preços, vocês trabalham, vocês estão pagando preço, mas é o quê? Vocês têm um zelo sem esclarecimento, sem entendimento. Isso não vai salvar vocês. Então, traduzindo, esse trabalho está sendo o que? Um trabalho vã. Esse trabalho está sendo um trabalho vã. É o que as igrejas fazem, as católicas fazem, as igrejas evangélicas fazem. Estão fazendo um trabalho vã. Porque a que trabalha de verdade está o quê?
é Filadélfia. O que trabalha de verdade é exatamente o mensageiro de Filadélfia. É ele que trabalha e ensina os seus filhos a trabalharem. Porque é assim que era lá em cima. Micael, ele trabalhava, ele aprendeu a trabalhar com seu pai. Por isso que ele estava com o quê? Como mestre de obra, trabalhando com seu pai. E ele, na condição de sendo aprimorado, aperfeiçoado e chegando a uma maturidade de experimentado, conforme Alcha 28, ele chega na condição terrena agora e ele passa isso para a igreja, para os filhos. Vocês estão entendendo? Por isso que nós hoje estamos sendo agora de novo. Assim a condição. Olha como é que é um degrau, irmãos. Ele foi experimentado, aperfeiçoado por Yahweh. A igreja hoje ela está sendo experimentada e aperfeiçoada por Yahweh, mas por ele. Agradando, sendo experimentado, sendo imitador, por isso, sejam meus imitadores como eu sou de Yahweh, sendo imitador, nós se tornamos o quê? Na condição de fomos aprovados por Yahweh, porque nós fomos aprovados conforme a obra que foi nos passado. E assim, por quê? Porque Yahweh deu uma ordem, trabalhou, executou e foi bem sucedido. Dessa terra, nós ali já mandávamos, já éramos o quê? Obedientes. Viemos à terra, trabalhando junto. E é nessa condição que são separados o quê? Os figos bons e muitos bons. Os figos bons e muitos bons. Por isso que aí a gente vê a condição aqui, ó. Aí volta em Gênesis 4, que fala no 11. Agora és maldito. Gênesis 4, 11. Agora és maldito, expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu produto. Ele não produzirá mais o seu produto. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais o seu produto. Serás fugitivo e errante sobre a terra. Então, mostrando a condição. A terra não dará o seu produto. Tudo que plantar, nada dará o seu produto. Por isso que é a condição que tudo isso, a construção, todo esse trabalho que eles fazem, é vão. É vão, é um trabalho vão. E os Ialdins estavam caindo na mesma besteira lá atrás, do tempo de Papai Alcha. Eles estavam caindo na condição de quê? Construindo, querendo Yahweh, aquele que viria de uma forma que ia bater de frente com os romanos, ia trazer para Israel uma nação a qual construía um templo maravilhoso. Então o que eu pergunto para os irmãos? Assim, são tudo isso que a gente está vendo hoje, mas o propósito de Yahweh não era esse, nunca foi. Por isso que os filhos hoje, nós, as pedrinhas separadas, nós sabemos que o desígnio maior de Yahweh é o quê? Que nós o quê? Entendemos das coisas celestiais, mas não das terrenas. Por isso que São Paulo, quando ele, pelo Espírito, ele fala, ó, hoje eu não me apego mais às coisas que eu me vejo, mas às que eu não vejo. Porque as que eu vejo, elas são o quê? Passageiras. Mas que eu não vejo, essas sim, elas são eternas. E para mim é um peso de glória. Então, um peso de glória para o mensageiro da época, e assim também é peso de glória para a igreja de Filadélfia hoje, sabendo que hoje nós não nos apegamos mais do que as coisas que nós não vemos mais. Porque nós não vemos mais, aí é que está o segredo. Porque quando o Espírito é compartilhado, ele habita em nós, nossos olhos têm que estar o quê? Completamente cego às coisas deste mundo, de querer as coisas deste mundo. Porque aí nós entendemos que nós vamos aqui como peregrinos, somente para a missão. Somente para a missão. E uma das coisas que sempre eu peço, Pai, que não deixa meu coração, às vezes, se inflamar com os desejos, às vezes, de querer conquistar as coisas deste mundo e meu coração ficar aqui. Não obter, você pode ter, você pode trabalhar, você pode conquistar suas coisas sim, você tem que ter suas coisas sim, porque nós somos no tempo. E uma coisa, nós temos que dar exemplo das nossas boas administrações, de trabalhar, você ter para poder ajudar seu irmão. Isso não é errado, você trabalhar para ajudar o necessitado, dos irmãos que estão dentro da igreja, dos que vêm, da forma que você puder ajudar. Usufruir daquilo que você queria usufruir, mas não deixar o seu coração se inflamar e essas coisas serem maiores que as coisas de alma.
Tudo as coisas de algo tem que ser primeiro. Eu falo isso que eu já fui puxar muito a orelha do irmão Marco em questão disso. Tá vendo? Eu falo porque, irmão, isso é para edificação do corpo. Eu já fui muito puxado a orelha com isso. E eu recebo, você sabe por quê? Para nossa maturidade, para o nosso crescimento. Você acha que Paulo ali, pelo Espírito, ali, quando estava falando com ele, hoje eu não me apego mais às coisas que eu me vejo, porque hoje eu sou voltado às coisas que eu não vejo, porque as que eu vejo são passageiras. Paulo era um homem. Quem acha que Paulo que era um homem pobre aqui? Paulo era um homem de posses. Paulo era um homem de ele seria hoje no nosso meio um homem hoje de executivo aí desses homens de tribunais aí, vamos colocar aí, se ele tinha sentença de mandar matar, então provavelmente seria um juiz. Ele daria uma ordem com uma sentença de um juiz ou um promotor nesse tempo. Então era um homem importante, um homem de posse. Se ele tinha poder de execução, mandar executar. Então o que eu estou querendo dizer isso para os irmãos? Que quando ele teve uma vida transformada, o Espírito estava sobre ele, o que acontece? Você vê que o Espírito ali mostrando as coisas celestiais. E é essa condição que os irmãos têm que entender. Se o Espírito está compartilhado na igreja, e nós como na arte do temor, da sexta era, a qual o mensageiro tem a arte do temor, o pleno conhecimento, está pleno do temor, e é compartilhado na igreja, e a igreja vai chegando no temor aial, através exatamente do mensageiro. Então nós vamos compreendendo o quê? Nós vamos compreendendo o tamanho do que Yahweh nos chamou para fazer aqui. A gente vai compreendendo isso, e é isso que é importante. Porque lá atrás, fez isso com Paulo, porque quando eu pego Paulo, a condição que Paulo era, se tornando construtor de tendas, e ali vivendo o seu trabalho, e se desapegando, e mostrando a condição de que era realmente viver para a igreja. E aí eu vejo da mesma condição que Paulo ali correndo para implantar igrejas nas casas, fazendo com que aquelas igrejas fossem fortificadas, fundamentadas na verdade ali. Aí você pega o nosso tempo, o que papai sempre ele quis, quando abriu a primeira casa, não esqueça como fosse hoje, como assim que ele ficou maravilhado quando nós abrimos a primeira casa, né, irmã Marta? Como que ele ficou maravilhado. E assim, quando sucessivamente as casas foi abrindo, a alegria dele ainda foi maior. Aí uma das passagens assim que eu mais assim gostava, assim, quando o papai dava a oportunidade de falar, eu gostava de falar, era exatamente como as cartas, quando Paulo ele falava da abertura das casas. Não é à toa que eu gravo de cor. Romanos 16, Coríntios 16, 15, Colossenses 4, ele fala: saúde Aquila e Priscila, a qual reúne em sua casa. Saúde Epeneto, minha amada, a qual é uma igreja que se reúne na sua casa. Saúde a igreja dos Laodicenses, a qual ele se encontra reunido em sua casa. Por quê? Porque foi difícil, irmãos. Porque aí eu pergunto para o irmão, é uma pergunta mais difícil. Irmão Robson, porque era importante naquele tempo, vamos remeter para o nosso tempo também, por que a importância de abrir a igreja na casa? Por que tinha que abrir igreja nas casas? Tem uma passagem que fala, mas não vou terminar ela não, senão você vai saber responder. Mas espero que você responda certo. Por que a importância de abrir as igrejas nas casas? Porque a casa é representação das tendas, não? Não, lembra lá de trás. Por que Paulo ele abre as igrejas nas casas? Irmão Leandro que olhou para mim. Hã? Também, mas não é esse ponto. Porque, irmão Davizinho que está olhando para o lado. Não, dentro da palavra, irmão. Dentro da palavra. Porque tem um porquê de abrir a igreja na casa. Irmão Ronaldo.
Quase você acertou em cima. Vamos abrir aqui Colossenses 4, só para vocês verem. Isso aqui já é estudo tão antigo, mas por que eu estou voltando assim para os irmãos? Pra vocês entenderem a importância dessa congregação em casa, que nós estamos tendo aqui, ó, da igreja em casa, nós estamos na casa. Pra vocês entenderem esses pontos, irmãos. Isso a gente não pode perder esses pontos, não. 2058, minha amada. Colossenses 4. (2058) 2058. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, irmãos. Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigilantes, com ação de graça, orando por nós, também ao mesmo tempo, para que Ial nos abra uma porta, a palavra, para falarmos dos segredos de Alcha, tá vendo? Para que possamos falar dos segredos de Alcha, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que eu dele falo como devo. Aí eu pergunto para você, se Shaul Paulo falasse em público, você acha que ele ia falar como ele devia? Você acha que Shaul Paulo ele falasse abertamente, ele ia falar do segredo de Al, a qual ele viu, a qual o Espírito estava nele, falava esclarecido? Não. Você sabe por quê? Porque tinha cidades na época, igual Corinto foi uma das cidades muito complicadas de se pregar, foi Tessalônica também, Tessalônica também foi outra cidade muito difícil. Por que eu estou falando? Foi cidade de rejeição muito grande da palavra. Então, quando eles pregavam abertamente, ia começar, sabe o quê? Aglomeração de pessoas, ia começar a falar, e começar a... E o que Al fala na palavra? Fala assim, que a pregação tem que ser com o quê? A casa de Al tem que ser com decência e... Você acha que abertamente, papai já cobrou isso de nós? Às vezes fala assim, não, irmãos, não adianta a gente falar, sabe por quê? Aí vai começar um fuzuê, vai querer ficar debatendo. Então, por isso que aqui, ó, Shaul Paulo falou assim, ore por nós, falando para a igreja, nos coloque para que Al nos abra a porta, mostrando qual a condição de que Al nos abra a porta? De levantar pessoas assim como Aquila e Priscila, assim como Epeneto, como Aquila. Para quê? Para que esses recebam a palavra de bom grato e fala bem assim, a minha casa eu abro para vocês falar da palavra de Ial. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Isso que é maravilhoso. É isso que desde tempos antigos, e agora Ial fez com que a igreja também fizesse o mesmo modelo. Levantou nosso tempo, a qual nós já estávamos orando. Quem está desde o início, os irmãos que estão desde o início, sabe o quanto que todos nós, quando a gente se alegrou, quando abriu uma porta, a gente orava para que aquela porta ficasse aberta, ou que Al nos abrisse outras portas. E assim as portas que foram abrindo, que Al tocasse no coração daqueles de cada um, para que entendesse ali aquelas portas não tivessem abertas. E hoje, por vontade de Al, as casas que estão abertas, foi aquelas casas que Ial colocou no coração e falou assim, aqui é onde que vai estar o candelabro. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Gratidão ao Pai. Então eu falo assim para os irmãos, porque é a necessidade do fruto de Filadélfia, conforme a gente viu. E eu falo isso para os irmãos, a gente vai voltar lá, tudo isso para a gente ir voltando, entendendo que a figueira ali, né, que foi no livro de Mateus ali, tá falando que essa figueira foi o quê? Que nela estava se encontrando o quê? Somente folhas, que ali fala a condição ali de Mateus ali, que a gente sabe que é Jesus Emmanuel, fala assim, não seca e o quê? E nunca mais produza frutos. Mas é assim que a gente vê em Lucas? De forma alguma. O que papai trouxe na quarta-feira? Que ainda que seja o quê? Cortada. Mas vai ficar o quê? Para o quê? Para ainda produzir frutos, irmãos.
Vocês estão entendendo? Ainda que corte, vai ser tirado uma parte, mas não vai continuar produzindo, porque é assim que Yahweh quer. A palavra dele sempre produzirá. A semente, a palavra sempre vai produzir frutos. Por isso que é aquele que recebeu a boa palavra, ele não vai guardar. Ele não vai guardar, ele vai semear. Ele vai o quê? Passar para frente. Esse é o trabalhar. Por isso que a gente vai crescendo, a gente vai o quê? Produzindo. Agora a gente vai lá em Lucas. A passagem agora lá da figueira. Lucas 13, eu acho. É Lucas 13 mesmo. Lucas 1813. Obrigado, irmão. Aí fala assim, ó. Contou esta parábola, Lucas 13, 6, página 1813. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos. Veio a ela procurar? Veio a ela procurar? Aí nós lemos lá no início, que nós lemos em Gênesis, que fala que a terra que Caim, tudo que ele planta não produzirá mais não produzirá o seu fruto. Está falando aquela condição lá de Mateus que nós estávamos lendo, é para eles, não para nós. De novo, é para eles, não para nós, porque eles que não produzem frutos. Por que não produz? Porque nós lemos aonde? Em Hebreus 6, que fala que os espinhos, não vai esquecer mais, irmão Bento, não vai esquecer mais, né, irmão Márcio, irmão Murilo, os espinhos que são a representação de quem desses espinhos? Dos filhos da serpente, voltado de Emanuel. Esses não produzem. Por isso que a gente vê em Gênesis 4, que fala, tu será tirado do solo e tu não produzirá, até não te produzirá teu fruto, mostrando, não vai produzir frutos. Então, quando você pega aquela condição lá de Mateus, que estão apontando para a figueira, que é para ser para nós, na verdade é para eles que não produzem frutos. O fim deles é eles que são destinados o quê? Ao fogo. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que os irmãos compreendam. Se o irmão tiver compreendendo, assim, irmão, estou com dúvida que eu vou voltar. Por isso que o anato, irmãos, eles querem jogar, eles querem apontar, eles querem tirar o mérito das condições que Yahweh ele quis colocar para quem? Tanto para o mensageiro e tanto para os filhos. Quer tirar. Por isso que quando aquela palavra, a passagem do semeador, o homem saiu a semear sua boa semente. Parte dela. Aí quando na passagem de Lucas fala o quê? Que ela caiu nas pedras, mas na terra, mas por falta de umidade, ela veio a secar. Quando você pega lá em Mateus, fala assim, que ela caiu no solo, mas o sol é quem? Yahshua. O sol veio por falta de quê? De não haver profundidade nas suas raízes, o sol veio e secou a semente, mostrando que a palavra de Yahshua, ela foi secada, ela não teve serventia. O próprio Yahshua falando que a palavra dele não tinha serventia. Pode falar. Tipo, ele matando a própria palavra dele, que é a semente. Pode falar, irmão. De acordo com o que está sendo falado sobre a figueira, né? Sim. Ela como se fosse inverter os valores, né? Fala bem alto para os irmãos contar A aqui. gente lembra da vinha que foi tomada, né? Sim. E uma representação que a igreja babilônia tem um ancião, sendo que a igreja Filadélfia tem um ancião, né? Eles invertendo o papel da figueira, né? E em Provérbios 9:17 diz assim: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é mais gostoso, mostrando que a vinha, a igreja foi tomada, e no meio da igreja, no meio da vinha tem a figueira, mas eles inverteram, assim como eles inverteram também criando um outro ancião. Sim, entendi o que você falou. E é exatamente isso. Eles criaram uma condição a qual, né, ele hoje é a condição do que está cuidando
esse ancião hoje é que está cuidando de uma vinha, a qual que não é dele, é o que o irmão está falando. É a condição hoje que você pega quando Jezabel e Acabe tomou a vinha. E mostrando como eles estivessem cuidando e fosse deles. E quando a gente pega aqui, irmãos, ó, Lucas 13, 6, fala aqui, ó. Contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada entre a sua vinha. Veio ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro. Quem é o vinhateiro, irmã Angélica? Há 3 anos que vinham buscar frutos nesta figueira. Porque também ele cuida da figueira. Cuida da vinha e também da figueira. Cuida da vinha e também da figueira. Que vinham procurar frutos nessa figueira e não encontram. Corta, porque há de se tornar a terra infrutífera. Há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Mestre, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Aqui, ó, quando fala aqui, ó, Mestre, deixa ainda que este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu cortas. Então, mostrando a condição aqui, que quando ele pede essa condição, deixa ainda que cave, faz link com qual passagem, Madriana? Deixa ainda que cave, fala assim, ó, aqui, ó, deixe ainda que este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Cântico? Não. Não, está em Lucas mesmo, a passagem. Ainda que cabe. Vocês lembram do quê? Do homem que o quê? Tá. Semelhante ao homem que acabou. Está em Lucas 6,47. Vamos lá, Lucas 6,47. Página 1790. É o tempo, irmão, do mais ainda do cristianismo, porque está o quê? Aí ele está aprofundando ainda mais o alicerce e mantendo ainda mais firme. Por quê? Porque quando vem a água sobre essa corrente, essa água vem quando esse alicerce, vai bater, mas essa igreja está firme. Por isso que ainda que precisa, irmãos. Vocês estão entendendo? Quando o papai ele trouxe para a igreja, falando assim, irmãos, eu acho ainda que a igreja ainda não está numa condição ainda de matura, ela precisa crescer mais. Ela tem que desenvolver mais. É a condição dela ser ainda mais alicerçada. Dela ainda que quando essa água vir, aí a gente vai ver. Tá onde, Madriana? Lucas 6,47. A gente lê lá, né? Mestre, deixa ainda que eu cave ao redor e coloque adubo, né? A gente viu. Cave, coloque adubo. Aí a gente lê aqui, ó, Lucas 6. Lucas 6. 6 o quê, Madriana? 6,47. Vou começar da partir do 43 que a irmã Líria falou. Vamos começar aqui, ó. Não há árvore boa que dê frutos maus. Não há árvore boa que dê fruto mau. Lembrando que nós somos representação de árvore, né? Nós acabamos de falar aqui, né, Esturinha, né? Não há árvore boa que dê fruto mau. Por quê? Se essa árvore, que somos nós, ela está na condição que ela está com o mensageiro, ela está fazendo conforme é dada as ordens, e ela está buscando, ela está cultivando, ela está trabalhando, então ela vai dar frutos bons, não frutos maus. Aí a gente lembra da figueira, dos figos, né? Figos bons, muitos bons. Aí fala assim, ó, não há árvore boa que dê frutos maus, e nem árvore má que dê frutos bons. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Então, mostrando que é um fruto. Micaial, a condição que a árvore, nós somos conhecidos
a condição, se nós trabalhamos, nossas obras serão semelhantes da condição daquele pai de família a qual trabalha. Nós estaremos na condição, ele trabalha, nossas obras são parecidas. Então, tudo que ele faz reflete em nós. Por isso que papai fala, eu dou exemplo para que vocês sejam exemplos. Certo? Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore mal que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinhos. Nossa, isso aqui é muito forte. Muito maravilhoso. É muito forte, irmãos. As mensagens, elas inconsequentemente, nossa, é muito forte. Vamos lá. No 43, não há árvore boa que dê fruto mau, e nem não há árvore má que dê fruto bom. Com efeito. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Tem um outro segredo aqui, ó. Tem outro segredo que papai testificou no meu coração aqui, irmãos. Muito, muito, muito forte. Que quando fala bem aqui, ó. Prestem atenção. No 43. Não há árvore boa que dê fruto. Se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom. Porque a gente sabe quem é, no caso, o fruto. Agora o contraponto. Pega. Não há árvore boa que dê fruto mau. E nem árvore má que dê fruto. Árvore má que é Satanás. Ezequiel 17. Abaixarei a árvore alta e levantarei a árvore. No caso, a condição da árvore. Vocês entenderam, irmão Marco? Quem lembra da passagem de Ezequiel 17? Nós temos o que ali? Nós temos, né? Duas árvores, né? Abaixarei o que? Levantarei a árvore baixa e abaixarei a árvore alta. Ele é a condição de uma árvore. Por isso que fala que os frutos dele, a árvore dele, não dá frutos bons. Que é a condição, que a descendência de Caim, eles não vão dar frutos bons. Vocês estão entendendo? Continuando aqui, ó, de novo. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem a árvore, não há árvore boa que dá fruto mau, e nem a árvore má que dá fruto bom, mostrando que essa árvore, ela não vai dar fruto bom, que é a condição dele, que Satanás, tudo que vem dele, nada é bom, mostrando os frutos deles não são bons. As árvores, que ele é colocado na condição de árvores, então mostrando as árvores ruins, não dá frutos bons, que é a condição também deles, que é imitação, que é imitar, porque ele não faz nada, nós já falamos sobre isso, ele é imitador. Aí fala, não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos, aí chega em nós. Não se colhe figos de espinhos. Tá vendo? Não se colhe figos de espinhos, mostrando, está sendo separados figos. Não tem como tirar figo de espinho, porque espinho é espinho, irmãos. Aquilo que é separado para ser queimado, conforme a gente viu na palavra em Hebreus 6, é para ser queimado, não tem serventia, não se colhe, por isso que fala, com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto, não se colhe figos de espinhos, e nem se vindima umas uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal de um mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheia o coração. Tá vendo? A condição é muito grandiosa. Aí nós vamos chegar embaixo. É muito tremendo, irmã. Nossa, eu vou falar com você, viu, Maleira?
Sim. Posso ler uma passagem? Pode sim. Está falando aqui que a árvore boa, ela dá frutos bons, né? Aí eu estava conversando até com o irmão, né? Irmão, vai mostrar essa passagem, eu acho que é muito que encaixa a árvore boa, dá os frutos bons. Está lá em Romanos 8, 29, fala assim, ó. Porque os de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu filho. Entendi. Os frutos são a imagem exatamente. Exatamente. Sim, entendi. Ai, irmão Mário. Vamos lá. Aí no 46. Aí fala: por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e a põe em prática, vou mostrar-vos a quem é comparável. Tá vendo aqueles que tá pondo em prática, aqui que eu falei, que nós estamos aprendendo, crescendo com ele. Tudo nele reflete em nós. Tudo que nós vamos fazer, aquilo vai servir para a sua vida. Você vai produzir bons frutos. Se você, e conforme a palavra de Jesus 23, observa, fazer tudo conforme te ordenou. Aí fala: assemelha-se um homem que ao construir uma casa, a igreja, cavou. Aí nós lembramos que nós estávamos lendo agora da figueira. Certo? Que o homem quer o quê? Ele cavou e o quê? Adubou. Porque fala: mestre, deixa que eu cave e adube. Deixa que eu o quê? Cave e adube. Mostrando a condição. Ele falando: vai dar frutos. Vai dar frutos. Vai dar frutos. Aí, continuando, e fala: cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra esta casa. Que enchente que deu contra essa casa, irmão Murilo? Essa casa, lembrando, a igreja. Veio enchente, veio contra essa casa. Emanuel. Mas Emanuel veio sobre nós, veio sobre essa casa que é a igreja? Sim. Mas em forma de que forma? Dos anátemas, da palavra, de tudo isso que é engano. Mas a igreja era o quê? Ela se manteve firme, alicerçada. Continuando, fala aqui: veio sobre a rocha, veio a enchente, torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem. Agora vocês estão começando a compreender o que eu estou dizendo, não acredito. Então, quando a gente vê lá, ela ainda estava faltando dar frutos. Ela está precisando crescer mais. Mas ele pede mais. Deixa eu cavar e adubar mais. Para ela o quê? Para ela produzir, senão depois você vem e corta. E ela vai ser cortada. Ela vai ser cortada porque ela produz frutos. Mas por que essa necessidade? Porque ainda há muito resquício, muita ainda coisa a ser tirada de Babilônia, desse Egito, da igreja. Tem que tirar tudo, porque esses vão o quê? Vão falar assim: são figos bons, muito bons. Por isso que quando a palavra fala aqui, que deixa adubar e deixa eu cavar, aí nós pegamos o link essa passagem, porque veio essa água torrente contra essa. Vai vir tudo isso, mas essa igreja vai estar num estado de amadurecida. Agora ela já se limpou, ela já não tem mais nada que se coloca na sua boca que seja algo que desagrada a Yahweh. Ela não fala mais nada que desagrada a Yahweh. A sua conduta é uma conduta reta diante de Yahweh. Agora Yahweh fala assim: agora separa, agora corta. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo isso. E aí quando a irmã Líria falou aqui, e é isso que é maravilhoso, esse ponto aqui, ó, eu vou pegar, eu vou até marcar ele, porque isso aqui, ó,
é muito grandioso. Porque quando está se tratando aqui da árvore, está fazendo uma colocação para outro também que faz uma representação como árvore. Vamos abrir Ezequiel 17. Para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Aí eu falo para os irmãos a importância, irmãos, quem está estudando, quem está buscando desde lá de trás, quem está estudando, para os irmãos entenderem essas conexões dos textos. Por isso que fala, da árvore boa, não tem como sair o quê? Frutos ruins. Mas fala também, da árvore ruim, também não pode sair o quê? Frutos bons. Porque quando fala da árvore ruim também não pode sair frutos bons, está linkando para falar a condição dele. Da árvore ruim não pode sair frutos bons, não, hein? Porque dele, tudo que saiu dele depois da consequência que a gente viu na terra, a gente viu de Emanuel para frente. Daqueles que foram espinhos, que logo depois na palavra que a irmã Líria falou, vai falar. Não se pode colher que figos de espinheiros. Não se colhe. Isso é grandioso, irmãos. 1500. Aqui, ó, 17 e 24. Irmão Ediclã já está aí já, eu de Alcha. Oh, meu amado, não viu você não? Fala assim, ó. 17 e 24. Aqui não, vamos começar no 23. Essa passagem é muito forte. Depois o papai vai poder trazer dessas ministrações tudo de novo, né, irmão? Essa ministração, eu vou falar com você, né, irmão? Verdade. Precisa, nossa. Esse Ezequiel é muito forte. Aí vamos começar do 23 mesmo, que senão a gente vai estender demais. Aí fala aqui, ó. Plantá-lo-ei sobre o alto monte, diz Ial, ele deitará ramos e produzirá frutos. Olha aí para você ver, irmão. E produzirá frutos. Vamos aqui, ó. 17 e 23, né? Plantá-lo-ei sobre o alto monte, diz Ial. Ele deitará ramos e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico. De modo que a sua sombra habitará toda espécie de pássaros. Eu vou perguntar um irmão aqui, deixa eu ver quem. Irmão Caleb. Irmão Caleb, quando fala assim, ó, e produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo que a sua sombra, de modo que sua sombra habitará toda espécie de pássaros. Qual link que essa passagem faz? Sério, irmão? Você riu, irmã Angélica? Pode falar, irmã Angélica. Estou tentando lembrar a passagem. Está quase chegando. Irmão Ronaldo já sabe. Pode falar, irmão Ronaldo. Se torna-se árvore, se tornando abrigo para as aves. Tá vendo? Isso que é as conexões, os irmãos estão conectados, certíssimo. Nós estudamos muito nas lives, né, irmão Ronaldo? Quando o irmão Ronaldo estava lá. Irmão, nossa, muito. Né? Aí fala, né? E produzirá frutos, tornando-se cedro magnífico, de modo a sua sombra habitará toda espécie de pássaro. É a condição que o irmão Ronaldo falou, está em Lucas 13, 18, que fala, né, daquele grão de mostarda que ele cresceu, tornou-se aves, tornando-se abrigo para as aves. A sombra dos seus ramos habitará toda sorte de aves. Aí fala 24. E saberão todas as árvores do campo que Ial Ial é que abaixo a árvore alta. É que abaixo a árvore alta. E exalto a árvore baixa. Que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. E aqui é que você vê. A condição, aquele que estava na condição de administrador, que estava tudo, será colocado na condição agora inferiorizada, porque hoje está na condição de muito. E eu abaixo essa árvore e exalto a
a árvore baixa. Pode falar, irmão Jonas. Olha, irmão. Aqui, abaixo a árvore alta, exalto a árvore baixa. Que seco a árvore verde. Que seco a árvore verde. Que seco a árvore verde. A árvore secou, se Nossa, muito bom. Se torna um espinheiro. A árvore que secou se torna um espinheiro. E dela só saem espinhos. A moreira secando se torna a produzir. E o que nós falamos agora de Mateus aqui, irmãos? Queria secar. É esse. Secou. É ele. É ele que vai ser secado. Você está entendendo? Que é a condição que não serve para nada. Por isso que fala assim, ó. Não dará fruto. Como é que fala lá? E nunca dará fruto. Nunca mais produzirá fruto. E ela secou. É a condição daqui, ó, de Ezequiel, aqui, que nós estamos falando aqui, ó. Ezequiel 17, 24, que o irmão acabou de falar. E fala: e saberão todos as aves do campo que eu, Ial, é que abaixo a árvore alta, no caso a condição de Satanás Lúcio, é a condição que está de árvore, abaixará ele, e exalta a árvore baixa. Micael está na condição que agora vai ser levantado. Que seco a árvore verde, que ele está na condição lá em cima, está na mordomia e tal, está tendo de tudo. Seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Então, mostrando, aquele que está lá, ele vai secar, irmãos. E esse aqui que fala assim, faço brotar a árvore seca, é a condição que a gente pega ele, que ele é uma raiz sem formosura, em terra seca. É exatamente isso, irmão. Exato. Pode falar. Vai ser o último, tá bom? Fala. Irmãos. Só achar aqui. Não se colhem figos de espinheiros. Não se colhe figo de espinheiros. Ele remetendo que tomando lugar, muitas vezes tomando lugar, invertendo, né? E não se colhem figos de espinheiros, desses espinheiros, né? Sim. Que revelador. Não, é muito grandioso, irmãos, porque isso tudo é gradativo. É gradativo mediante o que a gente tem estudado e a gente tem crescido. E eu vou falar para os irmãos, eu fiquei assim, hoje assim, eu trabalhei tanto hoje, que eu falei assim, eu pensei assim, papai, eu vou falar tudo que papai ministrou na palavra e a gente vou estar trazendo para os amados irmãos, mas ao mesmo tempo vou trazer os pontos, os tópicos que eu já tinha falado nas últimas ministrações. E a gente vai falando os pontos, os irmãos que estão crescendo gradativamente também estão produzindo os frutos com perseverança, e a gente vai vendo as conexões e faz, irmãos, a gente vê esses pontos que ele quer nos mostrar. Aí você pega lá de novo, que a irmã Líria falou, está em Lucas o que, irmão Jonathan? Lucas 6, 43 em diante. Lucas. Diz assim que a árvore má não pode dar um bom fruto. Então a árvore má, o espinheiro, não pode produzir figos. Não pode produzir um bom fruto. Está em Lucas o que mesmo? 6,43 em diante. Lucas 6,43. Então, irmãos, quando você pega essa parte aqui, ó, no 43, porque aqui agora vocês podem ver que aqui é um ponto, voltando aqui para Lúcifer, para Satanás, que quando fala aqui, ó, não há árvore boa que dê fruto mau, mostrando essa árvore que é a condição de papai, a qual os frutos são bons, e o contraponto da outra árvore que fala, não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má, que dê fruto bom, mostrando a condição da árvore que nós já vimos de Ezequiel 17, 24, que mostra que essa árvore lá, ela não produz frutos bons. Exemplo, nós tiramos isso da descendência. A descendência, toda a descendência deles são espinhos. Aí no texto mais abaixo a gente já vê. Aí fala no texto mais abaixo: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê frutos bons. Figos, com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos, tá vendo? Se colhe figos
de espinheiros, e nem se vindima uvas de sachos. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal, de seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração, o íntimo de Lúcifer, que estava o quê? Cheio de maldade. O íntimo estava cheio de maldade. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Ezequiel 28. Irmãos, só essa parte mesmo que eu estava entendendo. Hoje eu entendi que os espinhos são os filhos da serpente. Os filhos da É serpente. apresentado já no tempo 2/6 de figos. E eu vi que Satanás, ele não pode, a árvore má não pode dar figo. Então eu concluí com isso que do figueiro, da figueira, foi produzido 2 tipos de figo. Ou seja, o figo que se deixou contaminar mal pelas obras, e o figo que ouviu a palavra e praticou, e está sendo apresentado como bom diante do tempo. Então quer dizer que esse figo, mesmo sendo figo bom e figo mal, nasceram do figueiro. Não podia nascer de Satanás. Todos são cristãos. Não é o figueiro, da figueira. Porque Satanás não pode ter esse figo, mas está nos deixando um alerta que esse figo que está nascendo da figueira pode ser apresentado como ruim e não comestível. Exatamente. Na questão da graça de obras, né? Isso. Então, irmãos, como eu falo para os irmãos, viu? Eu me alegro, assim, de podermos todos os dias sermos esclarecidos mais e mais nos pontos. Tudo como é que foi gradativamente, a gente vai entendendo mais os pontos, né? A gente vai compreendendo. Hoje, irmã Líria, vai ficando mais claro esse ponto agora, tá vendo? De Lucas aqui, que a gente viu aqui, Lucas 6, da partir do 43. Vou ter que marcar aqui, Lucas 6, da partir do 43, até chegarmos ali, né, do homem que lançou o seu alicerce, que eu comentei, né, irmãos? Eu tenho que comentar aqui essa parte. Aí, quando a gente fala aqui da semelhança do homem, né, que cavou e aprofundou aí os alicerces sobre a casa sobre o alicerce, que é a igreja, e veio a enchente, deu contra essa casa, mas nada pôde fazer, é a condição que esse tempo que está sendo dado para Filadélfia é para nós crescermos e chegar na estatura do conhecimento, no pleno conhecimento, do temor do Filho de alma. E isso faz com que nós aprendamos com ele. Por isso que em 1 João 4, quem fala que nós distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. É a condição dos dois. Mas para nós distinguirmos, temos exata, plena convicção dele, é pelo espírito do crescimento nosso, da igreja. Por isso que quando fala que essa enchente vem, a palavra é lançada, essa imundícia que vem, tudo que é de Emanuel, que tem pegado, tem tragado tudo essas pessoas aí fora, mas Filadélfia, ela é preservada. Ela é preservada por quê? Porque ela foi colocada sobre o quê? Essa casa sobre um alicerce bem firmado. Por isso que ela sobe, essa mulher que sobe apoiada no seu amado, conforme Alcho 28 que fala, porque ela depositou nele a sua confiança. Fala assim, aqueles que depositam em quem? Na rocha, a sua confiança não será abalado. Então, mostrando, colocou a plena, o tudo, a confiança nele. Vocês entenderam, irmãos? Gratidão, papai? Gratidão. Assim seja, amados irmãos. Vamos fazer. Sim, meu amado. Sim, dentro do contexto que o irmão está falando, em Lucas 13, fala da árvore cortada. Se puder ficar mais próximo do áudio, Jó 14. Jó 14. O papai falou que quando a árvore for cortada, as raízes ela não vai ter muito, né? Ah, sim. Jó 14, né? Jó 14, a partir do 7. Página 819.
Jó 14, 7. Jó 14, 7. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer, né? E seus ramos continuam a crescer, ainda que envelheçam suas raízes na terra e seu tronco esteja amolecido no solo, ao cheiro da água reverdece e produz folhagem, como planta terra. É isso mesmo? Planta terra, né? Entendi, é isso mesmo. A árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer. É isso mesmo, né? Pois cortada poderá renascer. É a condição do que você falou, né? Que será deixar ainda para continuar a raiz continuar produzindo, né? Então, Que sairá. a gente entende que algo famoso, quando fala da raiz e dos troncos de Jessé, está falando de uma figueira. E vamos deixar para mais para o papai, que eu vou falar com você, irmão. Eu não gosto nem de adentrar nos pontos mais difíceis que eu não entendo, que eu não sou esclarecido. Pelo menos daquilo que eu não estudei. Tudo que a gente falou aqui, que a gente estudou falando, são estudos que a gente já estudou, já tem as conexões dos textos e mais os estudos que foram aplicados. Então eu não tenho dificuldade de falar daquilo que eu já estudei. Mas quando aquilo que eu não estudei, eu vou falar com os irmãos. Eu falo assim, deixa que o papai vai trazer para os irmãos. Pode falar, meu amado. Eu acho que não vai sair no áudio. Se você falar, você tem que vir mais aqui perto para edificação também de quem estava a ouvir o áudio. Senão não vai sair. Não se torna edificação somente para nós, não para a igreja. Pode vir aqui próximo. Para sair aqui para os irmãos aqui. Todos os irmãos que forem falar que estiver mais longe, eu vou pedir autorização. Eu vou falar para os irmãos, eu vou dar autorização para os irmãos para eles poderem vir aqui mais na frente para poder falar alto. Senão não se torna edificação para quem vai ouvir o áudio. Pode falar, irmão. Eu acho que talvez tenha alguma conexão. Tá? Sim. É Miqueias 7:1. Micael mesmo. 7:1. Que infelicidade a minha. Sou como um homem faminto depois da colheita de verão. Procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Condição de Sardes e Filadélfia. As figueiras. Não. Vamos estudar esse ponto. Gratidão, viu, irmão? Ponto de observação. Tá qual? Tá em qual passar? Micael 7? Micael 7:1. Né? Vamos estar observando. Condição de nós e os Sardes da vinha. Gratidão, né? Vamos fazer a bênção sacerdotal, amados irmãos, né? Gratidão que nós vamos deixar que aos poucos o papai vai estar trazendo todos os pontos difíceis, esclarecimento para a igreja, né? Vamos lá. Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Iau levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. Grato a Yalcha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.